Então nós lemos aqui no versículo 4 de 2 Coríntios 10, que diz assim: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, ou seja, se não são terrenas, são o que? São espirituais, amém? Mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas têm uma relevância muito importante nós entendermos o que são essas fortalezas. No 5 ele fala assim: destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Então, esses são alguns artifícios, alguns recursos que as pessoas usadas por Satanás se utilizam para nos levar para longe de Deus, para longe do conhecimento de Deus, para levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E como que a gente deve fazer? Nós devemos, para vencer essas fortalezas na nossa mente, na nossa forma de pensar, e dominamos todo pensamento carnal, ou seja, todo pensamento que não seja espiritual, que não provenha de Deus, que não esteja em conformidade com a vontade de Deus, que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Nós levamos eles o quê? Obedientes à obediência de Cristo, tornamos eles obedientes a Cristo. Em outra versão diz que nós levamos eles cativos à obediência de Cristo. Ou seja, nós pedimos para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, prenda esses pensamentos, julgue esses pensamentos, anula todo pensamento na minha mente, todo sentimento, pensamento que não provenha do Senhor. Tira do meu coração, da minha mente, da minha alma, tudo que não venha do Senhor, tudo que não seja originado pelo Senhor, que não seja promovido pelo Senhor, tudo que não é do Senhor, eu rejeito em nome do Senhor Jesus. Então, uma oração que nós devemos fazer para tornar esses pensamentos que nos sobrevêm, que não estão em conformidade com a vontade de Deus, presos pelo Senhor Jesus Cristo, porque aí o Senhor Jesus tem poder para tirar esses pensamentos da nossa mente e dos nossos corações, amém? Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco hoje sobre essas fortalezas na mente, e é um assunto muito complexo, mas muito importante. Nós capturamos aqui alguns trechos de um ensinamento de um pastor, um escritor americano, que ele trata desse assunto, e foi inclusive publicado um estudo bíblico no site orvalho.com. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas no meu inglês é Mike Bickle, escreve-se Mickey Bickley, Michael Bickle. Não sei se está correta a minha pronúncia, os irmãos me perdoem, mas o importante é o conteúdo da mensagem, do estudo. Eu trouxe aqui, e eu vou ler para nós, para o nosso aprendizado, alguns trechos desse estudo dele. Ele diz assim: uma fortaleza consiste em um conjunto de ideias que estão de acordo com as mentiras e acusações de Satanás contra a verdade de Deus. É o que nós lemos agora. O Satanás usa esses sofismas, esses enganos, essas vãs filosofias, essas falsas ideologias, ou essas ideologias mundanas, carnais, adâmicas, para nos enganar. Satanás, ele é o enganador, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Deus é o criador de todas as coisas. Uma das poucas coisas, se não a única coisa, que o diabo é o pai da maldade. Consequentemente, ele é chamado de pai da mentira. Vamos reler? Uma fortaleza consiste em um conjunto de ideias que estão de acordo com as mentiras e acusações de Satanás contra a verdade de Deus. Então, essas vãs filosofias, essas falsas doutrinas, esses sofismas,
eles vêm através das pessoas, mas Satanás é que está nos bastidores. Satanás é que está induzindo, ele tem poder de lançar pensamentos na mente do homem, nas nossas mentes. Então ele induz a pessoa a pensar, a crer, a acreditar. É como as religiões. Tem muitas religiões no mundo, no Brasil também. Então tem aquelas religiões que ensinam doutrinas que não estão de acordo com a palavra do nosso Deus, não estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Algumas se apoiam na própria Bíblia, mas de uma forma enganosa, ardilosa, desvirtuando a verdade. É o que Satanás fez no início, desde o início com Eva, induzindo Eva a comer do fruto. Ele começou a seduzir Eva, dizendo para Eva: olha como essa fruta ela é boa, para dar entendimento, para trazer conhecimento, para dar iluminação. E ele foi despertando o desejo, o interesse de Eva por aquela fruta. E depois ele distorceu o que Deus tinha falado. Levou Eva, consequentemente Adão, a duvidar daquilo que Deus tinha falado. Ou quem sabe eles pensaram assim: não, Deus realmente falou isso, mas nós não entendemos bem direito o que ele falou. O que ele falou é o que Satanás, ou seja, eles não sabiam que era Satanás, né? É o que a serpente está nos ensinando, porque a serpente era considerada um dos animais mais sábios, mais sagazes, que tinha uma outra forma, inclusive, né? Que nós não sabemos, mas depois da condenação ela passou a ser a serpente do tipo que nós conhecemos hoje, mas antes não era assim. Então o diabo está por trás, incitando as pessoas a crerem em mentiras. Então, por exemplo, em que se baseia o budismo? Tem vários budismos, eu não entendo muito, mas existe um budismo que eu entendo um pouco melhor, que é o baseado nos ensinamentos muito praticado, especialmente no Japão, que é baseado nos ensinamentos de Nichiren Daishonin, se eu não me engano é assim que pronuncia o nome do homem. Então eles falam que esse lá era um Buda original, que alcançou um grau de iluminação alto, tão alto, que eles comparam ele com Jesus, ou até mais do que Jesus. Então para eles ali, aquele Buda lá é o must, é o top. Eles creem plenamente nos ensinamentos, e eles em vez de orarem, eles rezam. Eles ficam repetindo, lendo o que está escrito lá naquele livro deles, e vai repetindo. Quando eles estão orando assim, muita gente junto, parece até que estão até cantando, mas eles estão ali repetindo aquelas palavras que estão escritas lá. E aí é o diabo que está por trás, fazendo a pessoa acreditar numa coisa escrita por um homem pecador, mortal, falho, imperfeito, deixando de crer na palavra de Deus e crendo nos ensinamentos de um homem tão pecador, ou quem sabe até mais do que nós. Então essas mentiras, Satanás ele induz as pessoas a crerem que são verdades. Ele apresenta essas mentiras de uma forma tão estruturada, com tanta lógica, com tanta fundamentação, que as pessoas creem. Por exemplo, me lembrei agora, nas escolas se ensina sobre a origem da humanidade, a origem do mundo. E existe a corrente principal que é defendida pelas escolas, pelos ensinos educacionais, baseada nos estudos de Darwin. Ao invés deles crerem no criacionismo, eles acreditam na teoria da evolução das espécies. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então, olha só, eles preferem crer que o homem se originou lá de uma ameba, de um ser lá qualquer. Outros acreditam que o homem na sua forma atual, ele foi uma evolução do macaco.
misericórdia, né? Do que crer em Deus e na sua palavra, crer que Deus é um ser poderoso, o mais poderoso, o todo-poderoso, com poder para criar o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma como Ele quiser. Então, essas mentiras, e aquilo é contado, é explicado, é ensinado de uma tal forma que a pessoa que não conhece ainda Deus, que não conhece a palavra de Deus, ela vai comendo, ela vai crendo, e é assim que o diabo age. Continuando aqui na leitura, são mentiras sobre Deus, sobre quem Ele é e sobre o que Ele diz que fará, como também mentiras sobre quem somos em Cristo e como Ele nos vê. Isso é importantíssimo. Nós precisamos saber quem é Deus, como Ele é, o que Ele quer, o que Ele requer também de nós e como Ele nos vê. Nós precisamos saber que nós somos amados por Deus, precisamos crer nisso, precisamos experimentar esse amor de Deus, como temos falado repetidamente, porque senão nós ficamos sujeitos a ser enganados. A pessoa que não sabe quem ela é em Cristo, a sua identidade em Cristo, ela fica suscetível, ou seja, ela é fácil de ser enganada, de ser manipulada. E aí, muitas vezes, o diabo usa alguém, às vezes até a criança, ainda quando está na fase de formação, aqueles pais que também não são cristãos, que também não sabem cuidar bem da sua própria vida, dos seus próprios sentimentos, são desequilibrados por uma série de razões, e começam a inculcar na mente daquela criança que ele não presta, que ele que ele não vai dar em nada, que ele é feio, que ela é feia, e começa a colocar defeitos, falhas. E a criança, como é que essa criança vai se tornar? O que ela vai se tornar? Ela vai ser uma criança que não sabe o que é o verdadeiro amor, que não conhece o verdadeiro amor nem dos pais, muito menos de Deus. Então ela fica vulnerável, podendo ser facilmente influenciada. Então, repetindo, são mentiras sobre Deus, sobre quem Ele é e sobre o que Ele diz que fará, como também mentiras sobre quem somos em Cristo e como Ele nos vê. Isso é fundamental, nós sabermos como Ele nos vê, e só tendo uma boa comunhão com Deus e pedindo ao Espírito Santo para nós entendermos. Isso entendemos pela palavra, mas também pelo agir do Espírito Santo em nós, em nosso espírito e na nossa alma. E quando aceitamos essas mentiras, se aceitarmos, elas aprisionam os nossos corações em trevas. Então é uma mentira que ela é aceitada como verdade, aí ela se instala, torna-se uma convicção muitas vezes fortíssima, que não adianta você falar para a pessoa, não é assim, olha aqui, está na Bíblia, olha Deus, e Deus é assim, Deus é assado, Deus já fez isso, fez aquilo por mim, por fulano, por ciclano. Não adianta, só o poder de Deus mesmo para libertar a pessoa, quando o diabo instala uma fortaleza na mente dela. Agora nós temos como derrotar, como destruir essas fortalezas, com a ajuda de Deus, é claro. E aí ele vai falar disso, e nós vamos transmitir também para vocês desse estudo.